Salomão, filho do rei Davi e Batseba, foi o terceiro rei de Israel e governou durante um período conhecido como a Era de Ouro do Reino, marcado por paz, prosperidade e esplendor. Ele é lembrado por sua sabedoria extraordinária, sua riqueza incomparável e pela construção do majestoso Templo de Jerusalém. Após a morte de Davi, Salomão ascendeu ao trono, apesar de disputas internas e de um ambiente de incerteza política. Um dos episódios mais marcantes de sua vida inicial como rei foi a oração que fez a Deus. Ao invés de pedir riquezas ou longevidade, Salomão pediu sabedoria para governar com justiça e discernir o certo do errado. Deus, agradado pela humildade de Salomão, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, tornando-o um dos homens mais prósperos e respeitados de sua época. A fama de sua sabedoria rapidamente se espalhou por todo o mundo antigo, atraindo governantes e líderes de diversas regiões. Além de sábio, Salomão foi um grande construtor. Seu projeto mais grandioso foi o Templo de Jerusalém, conhecido como o Primeiro Templo, uma obra colossal que levou 7 anos para ser concluída e se tornou o centro da adoração a Deus para o povo de Israel. Seus projetos fortaleceram as defesas da cidade, seu comércio e sua riqueza. Sob seu governo, Israel se tornou um centro de comércio internacional, com acordos comerciais com nações vizinhas, o que trouxe riquezas sem precedentes ao reino. No fim de seu reinado, o reino já mostrava sinais de divisão interna. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas sua arrogância e decisões impopulares levaram à divisão do reino em duas partes: o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, iniciando um período de declínio. Sua vida é um testemunho de como, mesmo a pessoa mais sábia pode cair em erros graves ao se afastar dos princípios divinos. Sua história, narrada principalmente nos livros de Reis e Crônicas, é rica em lições sobre liderança, sabedoria e as consequências das escolhas feitas ao longo da vida. A queda de Salomão é uma parte trágica de sua história, mostrando como, apesar de sua sabedoria, ele se desviou dos caminhos de Deus. Seu declínio espiritual e moral foi causado principalmente por 3 fatores: suas alianças políticas por meio de casamentos, sua tolerância e incentivo à idolatria. Salomão se casou com centenas de mulheres, muitas das quais eram princesas estrangeiras de nações vizinhas como o Egito, Moabe, Amon, Edom, Sidom e os hititas. Esses casamentos faziam parte de alianças políticas, algo comum na época para fortalecer o reino através de laços diplomáticos. No entanto, essas esposas trouxeram suas próprias religiões e deuses pagãos. A Bíblia afirma que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, e com o tempo, sua influência foi corrompendo o rei. Introduziu a adoração aos deuses de suas esposas dentro do palácio, o que irritou muito a Deus. O livro de 1 Reis 11 versículos 4 e 6 explica que, em sua velhice, suas esposas lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e Salomão começou a permitir que altares e templos fossem construídos para deuses pagãos como Astarote, Moloque e Camos. O pecado mais grave de Salomão foi sua idolatria. Embora tenha começado seu reinado construindo o magnífico Templo de Jerusalém para o Deus de Israel, ele terminou permitindo e até participando de cultos pagãos. Isso foi uma traição ao pacto que Deus havia feito com Israel. Ao abrir as portas para esses cultos, Salomão introduziu práticas como sacrifícios humanos, associados a deuses como Moloque, o que foi uma afronta direta às leis de Deus. Deus havia abençoado Salomão com sabedoria, riquezas e paz. À medida que o reinado de Salomão avançava, ele também caiu na armadilha do luxo e do poder. Salomão acumulou uma enorme quantidade de riqueza. Ele construiu palácios luxuosos e uma grande frota de navios, importando ouro, prata e bens exóticos de outras terras. Também aumentou os tributos e impostos sobre o povo de Israel, o que levou a um crescente descontentamento entre as tribos. A queda de Salomão é um lembrete poderoso de que até as pessoas mais abençoadas e sábias podem sucumbir às tentações e desviar-se de Deus. Sua vida é uma advertência.